A identidade humana é uma construção frágil. Ela é sustentada por 3 pilares: o seu nome, a sua memória e a sua terra. Se eu te perguntar quem você é agora, você recorre a esses 3 arquivos mentais. Mas a história que vamos investigar hoje começa com uma pergunta aterrorizante. O que acontece com a alma humana quando esses 3 pilares são demolidos em menos de 30 segundos? Não estamos falando de amnésia clínica. Estamos falando de um trauma tão violento que a psique, para não estilhaçar completamente, decide deletar o eu. Esta é a história de uma menina que, antes de ser santa, precisou deixar de ser humana. Ano é 1869. O lugar é Algoça, na região de Darfur, no Sudão. Para os olhos ocidentais, é uma paisagem inóspita. Para a menina que caminha por ali, é o paraíso. Ela tem 7 anos. Ela pertence a uma tribo próspera. O pai é irmão do chefe da aldeia. Ela vive protegida por cercas de espinhos, guerreiros e tradições milenares. Ela tem uma mãe que a ama, irmãos que brincam com ela. O mundo dela é seguro, previsível. Mas o Sudão do século XIX é um barril de pólvora. Mercadores de escravos árabes, chamados de negreiros, rondam as aldeias como hienas, buscando a única commodity que a Europa e o Oriente Médio nunca pararam de consumir: carne humana. Numa manhã comum, ela sai para caminhar com uma amiga nos campos próximos à aldeia. Elas se afastam um pouco demais, apenas alguns metros além da linha de segurança. É o suficiente. No meio da vegetação, não surgem monstros, mas 2 homens. Eles não correm. Eles aparecem como aparições sólidas. O cérebro da menina nem tem tempo de processar o perigo. Um dos estranhos sorri e encosta uma faca fria nas costelas dela. A negociação é brutalmente simples. Se gritares, morres. Se caminhares, vives. Nesse instante exato, a infância dela acaba. Não houve despedidas. Não houve tempo para pegar um brinquedo. O medo paralisante sequestrou seu sistema nervoso. Ela obedeceu. Enquanto era arrastada para a floresta, ela olhou para trás, vendo a fumaça de sua aldeia ao longe. Ela não sabia, mas estava olhando para a sua vida passada pela última vez. Horas depois, na segurança da escuridão, os sequestradores perguntaram: "Qual é o teu nome?" A menina abriu a boca. Ela tentou buscar a resposta no cérebro, mas encontrou um arquivo corrompido. O choque do sequestro causou um bloqueio traumático, tão severo que ela esqueceu o próprio nome. Ela esqueceu quem era. Diante daquela criança muda de pavor, os traficantes gargalharam. E num ato de ironia sádica, eles a batizaram. "Vamos chamá-la de Baquita", disseram. Em árabe, Baquita significa a afortunada, a sortuda. Eles estavam rindo do destino dela. Mas mal sabiam eles que décadas depois, o mundo inteiro usaria aquele nome não como piada, mas como prece. O apagamento da identidade é a primeira etapa da desumanização. É assim que o mal opera. Primeiro ele te tira o nome, depois a dignidade e por fim a alma. A história tenta esconder esses detalhes crus, mas aqui no canal nós escavamos a verdade, doa a quem doer. Se você é o tipo de pessoa que busca entender a anatomia real da fé e do sofrimento humano e não se contenta com histórias infantis, se inscreva no canal e comente o que você está achando sobre a vida de Josefina Baquita. Precisamos de mentes investigativas como a sua aqui para garantir que memórias como a de Baquita nunca mais sejam apagadas. O inferno tem uma geografia. Para Baquita, ele media 900 quilômetros. Ela foi forçada a caminhar de Algoça até El Obeid, o grande centro comercial do Sudão, descalça, acorrentada pelo pescoço e pelos pés a outros escravos, sob um sol que transformava a savana em um forno a céu aberto. A regra da caravana era darwinismo puro. Os fortes caminham,
os fracos ficam. E ficar significava ser deixado para os leões ou decapitado, ali mesmo para não atrasar o grupo. Baquita viu companheiros de infortúnio caírem e não levantarem mais. Ela aprendeu a bloquear a dor. Ela caminhava num transe zumbi, movida apenas pelo instinto reptiliano de continuar respirando. Chegar a El Obeid não foi um alívio. Foi a confirmação de sua nova condição. No mercado de escravos, a humanidade é suspensa. Baquita foi exposta nua. Mãos estranhas a apalpavam. Verificavam seus dentes como se olhassem a dentição de um cavalo. Testavam a firmeza de seus músculos. Ali, ela entendeu que não era mais uma pessoa. Ela era uma coisa. Um objeto com preço flutuante. A vergonha de ser tocada, avaliada e negociada, destruiu o que restava de sua autoimagem. A instabilidade era a única constante. Baquita foi vendida e revendida 5 vezes nos mercados de Khartoum. Ela passou de um mercador rico para um general turco. De uma casa onde apanhava por capricho para outra, onde era ignorada. Não havia tempo para criar laços. Não havia tempo para aprender a amar ou confiar. A cada nova venda, a esperança diminuía. Ela era uma moeda gasta, passando de mão em mão, desvalorizando-se a cada transação. Mas o pior proprietário ainda estava por vir. O general turco não queria apenas uma serva. Ele queria uma tela viva para sua crueldade. Na casa do general, a tortura foi elevada à categoria de arte estética. A senhora da casa decidiu que Baquita precisava de uma marca definitiva. Não bastava ser escrava no papel. Ela tinha que ser escrava na pele. O ritual chamava-se tatuagem ou escarificação. Mas não havia tinta. Havia apenas uma navalha e um plano sádico. A mulher desenhou com farinha branca sobre a pele negra de Baquita padrões complexos. Desenhos no peito, no ventre, no braço direito. Baquita observava imobilizada, sabendo que cada traço branco seria substituído por um rio de sangue. A navalha desceu 1, 2, 10 vezes. 144 cortes. Imagine a precisão cirúrgica da crueldade. 144 talhos abertos na carne viva de uma adolescente. Mas o corte era apenas o começo. Para garantir que as cicatrizes ficassem altas, inchadas e permanentes, a tatuadora pegou punhados de sal grosso. Sal na carne viva. A química da dor absoluta. O sal corroendo as terminações nervosas expostas. Baquita desmaiou de agonia. Acordou, sentiu a queimação e desmaiou novamente. Esse ciclo se repetiu por horas. O corpo dela se tornou um mapa de sofrimento. Uma escritura de poça entalhada a ferro e sal. Ela ficou imersa numa poça do próprio sangue por 1 mês. Pela lógica médica, a infecção generalizada, o tétano ou o choque hipovolêmico deveriam tê-la matado naquela esteira. A morte sentou-se ao lado dela, esperou pacientemente, mas não a levou. Por que ela sobreviveu? Que força biológica ou sobrenatural manteve aquele coração batendo? Talvez o destino soubesse que aquelas cicatrizes não seriam o fim da história. Elas seriam, futuramente, a prova de que o amor pode vencer até mesmo a tortura mais refinada. Baquita sobreviveu, mas a alma dela estava trancada numa fortaleza impenetrável de silêncio. Até que uma guerra mudou tudo. Em 1883, o mundo ao redor de Baquita começa a colapsar novamente. O Sudão está em chamas com a revolta mahdista. Os rebeldes islâmicos cercam a cidade. O general turco, seu dono e torturador, precisa fugir para salvar a própria pele. Nesse xadrez geopolítico, Baquita era um peso. Ele precisava liquidar seus bens. E rápido. É aqui que a mão do destino move a peça mais improvável. O comprador foi Calixto Legnani,
o cônsul da Itália. Bakhita encolheu-se. O corpo dela já estava condicionado. Novo dono significava novos abusos. Ela esperou a mão pesada levantar seu queixo, o toque invasivo, o estalar do chicote. Mas nada aconteceu. Legnani pagou o preço, olhou para ela e disse apenas: "Vamos!" Não houve grito, não houve empurrão. Pela primeira vez em 10 anos, o comando não veio acompanhado de violência física. Aquilo foi tão estranho para ela que o medo aumentou. O que ele vai fazer comigo que precisa de tanto silêncio? Ela pensava. A mente de uma vítima de tortura não consegue processar a gentileza. Ela a vê como uma armadilha. A viagem para a Itália foi a travessia entre 2 mundos. Bakhita deixava para trás a Terra Vermelha, que bebeu seu sangue para entrar no cinza frio da Europa. Durante a viagem, ela continuava em estado de alerta máximo. Se deixava cair um objeto, cobria a cabeça esperando a pancada. Mas o cônsul apenas sorria e dizia: "Cuidado, Moreta." Aquela ausência de punição começou a causar um curto-circuito benigno em seu cérebro. Aos poucos, a armadura do trauma começou a apresentar fissuras. Será que existiam homens que não eram lobos? Eles desembarcaram na Itália. Um mundo de pedra, neblina e roupas pesadas. Bakhita foi acolhida na casa dos Michieli, amigos do cônsul. Ali, ela se tornou ama seca da filha deles, a pequena Mimina. Pela primeira vez, Bakhita não era um animal de carga. Ela era uma cuidadora. Ao cuidar de uma criança inocente, talvez ela estivesse inconscientemente tentando cuidar da criança que mataram dentro dela mesma anos atrás, em Darfur. Mas a vida de serva de luxo não era o fim da linha. A senhora Michieli precisou viajar para o Sudão para gerir negócios e deixou Bakhita e a filha sob os cuidados das irmãs canossianas em Veneza. Foi ali, entre paredes de pedra fria e o silêncio monástico, que o verdadeiro confronto aconteceu. Não uma batalha de armas, mas de símbolos. Numa tarde, perambulando pelos corredores, Bakhita encontrou uma figura que parou seu coração. Um homem esculpido em madeira, quase nu, pregado numa cruz. Ela se aproximou hipnotizada. Ela olhou para as mãos dele, furadas. Ela olhou para o lado dele, aberto por uma lança. Ela olhou para a cabeça, coroada de espinhos. Ela conhecia aquelas marcas. Eram as mesmas marcas que ela carregava sob o vestido. A tortura, a humilhação. Pela primeira vez, ela viu sua dor refletida em um lugar de honra e não de vergonha. Uma freira se aproxima suavemente. Quem é este escravo? O que ele fez de tão terrível para ser punido assim? Irmã, ele não fez nada, Bakhita. Ele é o Filho de Deus. Bakhita responde: então por que ele está assim? Irmã diz: por amor. Ele aceitou ser ferido para que você pudesse ser curada. A resposta da freira foi a chave que destrancou a alma de Bakhita. Ele fez isso por amor a você. Na cultura dela, o paron, o mestre, era aquele que usava o chicote. Aqui, ela descobria um paron, que recebia o chicote no lugar do escravo. Essa não foi uma conversão intelectual. Foi uma identificação visceral. Bakhita se apaixonou por aquele Deus sofredor. Eu sou amada, ela repetia. E quem é amado não pode ser escravo. Ela pediu batismo. E junto com a água, ela recebeu algo que lhe fora roubado na floresta de Olgoça. Um nome. Ela foi batizada como Josefina. Josefina Bakhita. O nome afortunada deixava de ser uma ironia. Cruel dos traficantes, para se tornar uma profecia cumprida. Ela era de fato a mais afortunada das mulheres, pois encontrou a liberdade maior. Mas a liberdade física ainda precisava ser conquistada nos tribunais dos homens. O idílio acabou. A senhora Michieli voltou do Sudão e foi ao convento buscar sua filha e sua escrava. O plano era levá-las de volta para a África, para servir no hotel da família em Suaquim. Para a velha Bakhita, a ordem de um patrão era lei absoluta. O medo condicionado gritou: obedeça! Mas algo havia mudado. Ela agora conhecia o outro paron. Com o corpo tremendo,
Mas a alma firme como aço, Baquita olhou para a mulher que acreditava ser sua dona e disse as palavras impossíveis. Eu não vou. Eu fico aqui com o meu Deus. A recusa virou um escândalo. A senhora Michiele acionou as autoridades. Como uma escrava ousa dizer não? Ela exigiu que o patriarca de Veneza expulsasse Baquita do convento. Mas a igreja comprou a briga. O cardeal Agostini e o procurador do rei entraram em cena. Durante dias, o destino de Baquita foi debatido entre a lei dos homens e a lei de Deus. Ela aguardava numa cela do convento rezando, sabendo que se perdesse, voltaria para o inferno. Em 29 de novembro de 1889, o veredito foi lido. E foi uma aula de civilização. O procurador declarou: a escravidão é ilegal na Itália. O comércio de escravos foi banido no Sudão, antes mesmo de Baquita nascer. Portanto, a compra dela foi ilegal na origem e nula no destino. Ele olhou para a mulher negra no canto da sala e concluiu: Josefina Baquita, perante a lei italiana e perante Deus, você é e sempre foi uma mulher livre. Ela não pertencia a Michiele, não pertencia ao general turco, não pertencia aos mercadores. Naquele dia, Baquita descobriu que a liberdade não é apenas a ausência de correntes. A liberdade é a capacidade de escolher a quem servir. E ela já tinha feito sua escolha. Ela não usaria sua liberdade para fugir, para casar ou para enriquecer. Ela usaria sua liberdade para se entregar, voluntariamente, àquele que a amou primeiro. Por 45 anos, a mulher que cruzou o deserto acorrentada limitou seu mundo a alguns metros quadrados, a portaria do convento de Schio. Ela se tornou a Madre Moreta. Sua função era simples: abrir a porta, sorrir, acolher, mas havia uma subversão silenciosa nisso. A cada sorriso que ela dava a um estranho, ela estava destruindo um pouco do ódio que o mundo havia plantado nela. Sua vingança contra o racismo, contra a tortura e contra o mal, não foi o grito, foi uma doçura desarmante. As crianças de Schio, que nunca tinham visto uma pessoa negra, achavam que ela estava suja de tinta. Elas esfregavam sua pele. Baquita não se ofendia. Ela ria. É chocolate, ela dizia. Debaixo daquele hábito preto, as 144, cicatrizes de navalha ainda estavam lá. O corpo dela era um mapa de guerra, mas sua alma havia se tornado um jardim de paz. Ela transformou o trauma em acolhimento. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, as bombas começaram a cair sobre Schio. Enquanto a cidade entrava em pânico, o povo corria para o convento. Não porque as paredes fossem mais fortes, mas porque ela estava lá. Não tenham medo, ela dizia. O Senhor nos protege. E, de fato, embora Schio tenha sido duramente atingida, nenhuma bomba tocou o orfanato onde ela estava. A presença dela era o escudo antimísseis daquela cidade. Mas em fevereiro de 1947, o corpo físico cedeu. Uma pneumonia severa a derrubou. Nos seus últimos momentos de agonia, o cérebro dela pregou uma peça final. O trauma, escondido por décadas, emergiu. Em seu delírio, ela não via as freiras. Ela via os mercadores de escravos do Sudão. Afrouxem as correntes. Ela gemia, se debatendo na cama. Elas estão muito apertadas. Por favor. Foi o último combate espiritual. O demônio da memória tentando sufocar a esperança na hora final. Mas então o silêncio. O rosto dela se suavizou. O terror desapareceu dos olhos. Às 8h10 da noite de 8 de fevereiro, as correntes imaginárias caíram para sempre. A escrava estava finalmente liberta de tudo o que aprendia a terra. Para a igreja declarar alguém santo, a bondade não basta. É preciso uma prova forense, uma assinatura de Deus na matéria. E essa prova não veio da África nem da Europa.
Ela veio daqui, do litoral de São Paulo. Eva da Costa Onishi não era uma teóloga. Era uma mulher comum, diabética e hipertensa, que vivia um calvário silencioso. As pernas dela estavam tomadas por úlceras profundas, causadas pela insuficiência venosa. Feridas abertas, necrosadas que não cicatrizavam. A dor era constante. O cheiro da carne doente impregnava o quarto. A medicina lhe dava poucas esperanças, além da amputação futura. Na noite de 27 de maio de 1992, Eva chegou ao limite. A dor era insuportável. Ela não tinha médicos ao seu lado naquela hora. Ela tinha apenas um pedaço de papel, um santinho com o rosto da beata Josefina Bakhita. Num ato que desafiava a higiene e a lógica médica, um ato de desespero puro, ela começou a esfregar a imagem de papel diretamente sobre as feridas abertas, sobre o sangue e o pus. Ela clamou: "Bakhita, eu não aguento mais. Se você tem poder junto a Deus, me ajude." Não foi uma oração bonita, foi um ultimato. O que aconteceu nas horas seguintes é um buraco na ciência médica. Quando Eva removeu as bandagens no dia seguinte, as úlceras haviam desaparecido. Não houve uma cicatrização acelerada. Houve uma substituição de tecido. A pele onde antes havia necrose estava íntegra, seca e saudável. Apenas as manchas de pigmentação restaram, como um documento cartorial do que havia existido ali. 24 horas. Foi o tempo que Bakhita levou para realizar o impossível. O caso foi enviado a Roma. Uma junta médica independente, composta inclusive por agnósticos e ateus, analisou o prontuário. A conclusão foi unânime e tecnicamente fria: cura rápida, completa e duradoura, cientificamente inexplicável. A ex-escrava que teve o corpo retalhado por navalhas usou seu poder no céu para fechar as feridas de uma mulher no Brasil. O ciclo estava completo. No ano 2000, o Papa João Paulo II a declarou santa. A menina sem nome agora tinha o nome mais alto que um ser humano pode alcançar. Santa Josefina Bakhita não é apenas a padroeira dos oprimidos ou do Sudão. Ela é a padroeira de qualquer um que precise transformar uma maldição em bênção. Ela nos ensina que ninguém é apenas o que fizeram com ele. Você não é o seu trauma. Você não é a sua dor. Você não é o seu passado. Certa vez, perguntaram a ela o que faria se encontrasse seus sequestradores e torturadores hoje. A resposta dela é o cume do cristianismo, a montanha mais difícil de escalar. Se eu encontrasse aqueles negreiros e até aqueles que me torturaram, eu me ajoelharia e beijaria as suas mãos. Porque se aquilo não tivesse acontecido, eu não seria hoje cristã e religiosa. Isso não é síndrome de Estocolmo. Isso é soberania espiritual. Ela não negou o mal. Ela o usou como degrau para subir ao céu. A história da igreja está cheia de homens e mulheres que quebraram a lógica humana, como Bakhita. Se você quer continuar essa investigação e descobrir como o sobrenatural invade a história real, o próximo passo é clicar num dos vídeos que está aqui na tela para você continuar a sua jornada pela história dos santos. A verdade te espera lá.